Gravando, olá, prezados membros da Escola Popular de Psicanálise Brasileira, João Guimarães, Rosa, Seminários Psicanalíticos Jacques Lacan. Seminário, livro 16, de isso é importante, de não é de o grande outro, é de um grande outro, ao pequeno outro, né? Então, estamos ainda no primeiro capítulo da mais-valia ao mais gozar. Não é mais de gozar. Essa tradução é horrorosa, né? Novamente, para o João que está entrando, agora, não, João, nós sempre procuramos estar atentos à tradução do Lacan para o nosso brasilês. Né? As traduções, via de regra, as traduções são péssimas. Né? Por exemplo, mais gozar, dá mais valia ao mais gozar e não mais de gozar. O original em francês é pli de jouir. Então, traduziram literalmente, né? Mais pli de jouir, mais de gozar, mas é mais gozar. Por que mais gozar seria, e é a tradução correta, né? Porque em francês não se pode dizer pli jouir sem colocar o D, o conectivo. É uma imposição da língua francesa. Mas pli de jouir significa mais gozar, e não mais de gozar. Que horror. Traduzamos, então, pli de jouir por mais gozar. Então, Lacan, página 22. O parágrafo começa penúltimo parágrafo, Rosana, né? Pelo início do funcionamento, é isso? Sabe que eu vi aqui que nós fomos até a página 23? Você está brincando, mas... Sabe aquela fórmula que tem ali? A gente passamos por isso. Não, mas tudo bem, vamos retomar da página 22. Vamos retomar da página 22, penúltimo parágrafo, para tentarmos concluir, não, e pelo menos esse primeiro capítulo, não, já estamos há algum tempo nele. Então, penúltimo parágrafo da página 22, Lacan avança. Pelo início do funcionamento do organismo, olha que interessante, Lacan falando funcionamento do organismo, né? Pelo início do funcionamento do organismo, constata-se que o objeto pode assumir a imagem das entidades evanescentes, cuja lista já forneci, que vão do seio à evacuação e da voz ao olhar. Lacan aqui fazendo um certo recuo ao Freud, um certo recuo biologizante ao Freud. Ele pensando nos objetos da pulsão, né? O seio, fezes, a voz e o olhar. Os 4 objetos pulsionais. Mas, naturalmente, não. Em Freud temos 3 objetos pulsionais. Lacan acrescenta 2. Já falamos muito sobre isso aqui, né? Em Freud, os objetos pulsionais são o seio, o ânus, em última instância, ou as fezes, né? E a pulsão genital, a genitália, né? Do ponto de vista biológico do Freud. Lacan acrescenta a voz e o olhar. Por quê? Porque Freud ele trabalha a demanda, ele não trabalha em relação à pulsão o desejo. Lacan acrescenta o objeto voz e o objeto olhar para poder introduzir corretamente o desejo na psicanálise. Voz enquanto desejo do outro e olhar desejo ao outro. Então, continuando no parágrafo, né? Essas são outras tantas fabricações do discurso da renúncia ao gozo. Porém, do discurso do mais gozar. Mais gozar significa renúncia ao gozo. Página 19. Neste seminário, né, Lacan fornece o conceito de mais gozar, página 19. Se vocês recuarem um pouco até a página 19,
Primeiro, segundo, terceiro parágrafo da página 19, Lacan fornece o conceito de mais gozar, nos seguintes termos. O mais gozar é uma função da renúncia ao gozo sob o efeito do discurso. É isso que dá lugar ao objeto A. A falta como objeto causa de desejo. Retomando então, essas são outras tantas fabricações desses objetos, não esses objetos da pulsão, do discurso da renúncia ao gozo. Os objetos pulsionais, portanto, são objetos discursivos. Não são objetos biológicos, naturais. São objetos discursivos. Portanto, objetos pulsionais pautados pelo mais gozar, pautados pela renúncia ao gozo. Pautados, portanto, Lacan, no seminário, fornece o que é que ele entende por renúncia ao gozo. Renúncia ao gozo significa mais gozar, renúncia ao gozo, mas renúncia ao gozo, propriamente dita, significa gozo compensatório. Esse mais, esse pli, do pli de juir, esse mais significa compensação. Gozo compensatório. Mas gozar é um gozo compensatório. O que é que o mais gozar compensa para o sujeito? Ele compensa a impossibilidade. Eu estou comentando. O mais gozar, ele compensa, gozo compensatório, compensa a impossibilidade do falante experienciar uma pura sensação sem forma. Seminário 17. No seminário 20, Lacan dirá essa impossibilidade de experienciarmos, nós falantes, uma pura sensação sem forma, é uma metáfora que ele irá criar no seminário 20, o gozo de Deus. Atenção. Pois é, Andréia. Eu não sei se eu vou misturar as estações, mas me surgiu aqui uma questão. Porque o Lacan ele está falando aí dos objetos pulsionais e a gente vem ouvindo em outros seminários que essa pulsão ela sempre tem relação com esse grande outro. Né? Tudo tem relação com o grande outro. Então, essa fabricação, a fabricação desses objetos pulsionais permite que o sujeito, então, produza esse mais gozar, essa entrada no discurso. Aí me veio uma questão. Isso funciona bem para o neurótico, né? Mas e para o psicótico? É a mesma lei? É a mesma fabricação de objetos com essa intenção de produzir o mais gozar? Mas ele tem essa questão da foraclusão, né? Dessa entrada no discurso que não acontece como acontece para o neurótico. Mas a lei funciona da mesma maneira, independente das estruturas? Bom, primeiro temos que fazer uma retificação importante, né? A página, Eliane, 22, antepenúltimo parágrafo da página 22. Temos que fazer, André, estamos tentando fazer isso aqui na escola, né, uma retificação em relação às estruturas clínicas, né? O João, que está entrando agora novamente, talvez ele não tenha ouvido isso ainda, né? Está no meu livro, não? A retificação que Lacan faz em relação às estruturas clínicas freudianas, demarcadas, aliás, por ele, Lacan. Então, qual é a retificação que Lacan faz? A clínica psicanalítica não é pautada pelas estruturas clínicas a rigor, pelas estruturas clínicas freudianas. É uma clínica pautada por aquilo que Lacan chamará, no seminário 17, pautada pelos 4 discursos radicais. Portanto, a clínica psicanalítica é uma clínica dos discursos. Atenção.
Então, entendo, quer dizer, não, isso é um avanço do Lacan em relação a Freud. Importante marcar isso. Bom, mas então, retomando. No caso da questão da Andréia, o dito psicótico, para nós, para nós, não, o dito psicótico, né, ele é um falante fora do discurso. Falante fora do discurso, referido à linguagem, mas não referido ao discurso. Se ele não está referido ao discurso, o mais gozar não se aplica a este falante. Há um problema aí, porque um problema clínico, não? Porque se o dito psicótico, né, o fora do discurso, ele não é pautado pelo mais gozar, não haveria, no condicional, renúncia ao gozo na psicose. Não, mas há. Por que há também na psicose, embora o dito psicótico esteja numa posição não fora do discurso? Importante marcar, quer dizer, ele está referido à estrutura. A estrutura na psicose não é um grande outro sem barra, como alguns analistas erradamente supõem. Também na psicose, o grande outro é clivado, não todo, inconsistente, etc. Por quê? Porque há uma referência estrutural do dito psicótico, pelo menos à linguagem. O que ocorre na dita psicose? Novamente, esta referência apenas à linguagem e não ao discurso produz clinicamente o que nós chamamos de fenômenos, pelo menos a psiquiatria chama assim, não, fenômenos elementares da psicose. A alucinação e o delírio testemunham a articulação do dito psicótico apenas à linguagem. Elas expressam essa impossibilidade de passagem de linguagem para discurso. É por isso que o psicótico alucina e delira. Significa dizer, não, o que está em jogo, não, o estatuto próprio, né, do delírio da alucinação é que se trata de uma realidade, porém, não compartilhada, uma realidade própria, fechada nela mesma, sem discurso. Atenção para isso, importante. Então, Andréia, para voltar à sua questão, né? No caso da psicose, portanto, não há discurso, não há, a rigor, mais gozar, não há, portanto, renúncia ao gozo, mas atenção. O fato de não haver renúncia ao gozo, por não haver discurso na psicose, não significa que o dito psicótico goze o gozo de Deus. Faça a ele, na metáfora do Lacan, atenção, nada a ver com Deus cristão, não é isso. A metáfora do Lacan no seu número 20 não significa dizer que o psicótico faça uma experiência de uma pura sensação sem forma. Que ele faça, portanto, a experiência do real. Não faz. Também na psicose não há experiência do real. Atenção, o real para nós, falantes, sejam psicóticos ou não, ele é impossível. Porque estamos, pelo menos, no caso da psicose, referidos à linguagem. Referidos à interdição imposta pela linguagem.
Na psicose, há um gozo, há um gozo. Há um gozo de fala, mas uma fala não escrita no discurso. Atenção para isso. Essa fala não escrita no discurso é o delírio e ou a alucinação. Me acompanham? João, o que você acha? Acho difícil. Foi o que me passou pela cabeça. Difícil compreensão. Também, esse também é um seminário que eu não li antes, tá? É? Uhum. José Marcos, eu vou te fazer um pedido. Porque, ao falar de discurso, em Lacan, assim, eu já li algumas coisas sobre o conceito, né? Mas eu nunca consegui aprender esse conceito, e eu acho que isso é fundamental para poder entender o que Lacan está se referindo aqui. Você conseguiria oferecer algum tipo de conceituação, algum elemento nesse sentido? Não, sem dúvida. Quer dizer, o Lacan é muito claro, o conceito de discurso em Lacan, não? Discurso, Lacan dirá, seminário 17, sobretudo, né? Discurso é o que determina uma forma de laço social. Discurso é o que determina uma forma de laço social. Isso é importante. Ele irá formalizar, ele irá, 17, né? Irá formalizar o que ele chama de 4 discursos radicais. Por que radicais? Porque sem palavras. No 17 ele diz, quer dizer, os meus discursos são discursos sem palavras. Né? Significa dizer, discursos formalizados apenas por letras. Discurso mestre, discurso universitário, discurso analítico, psicanalítico e discurso histérico. E mais 2 outros discursos enquanto mutações. O primeiro, o discurso capitalista, mutação do discurso mestre, e o discurso científico, mutação do discurso histérico. São 2 configurações diversas do discurso mestre e do discurso histérico, né? Então, o discurso é o que determina uma forma de laço social. Se não há discurso na psicose, na vida da psicose, não há laço social. Não, o falante, dito psicótico, ele não faz laço social. Mas entendam, ele não faz laço social, evidentemente, não, quer dizer, naqueles momentos em que ele delira ou alucina. No mais das vezes, ele está no laço social, mas sob a forma de suplência de discurso. Então, retomemos a página 22 ainda, né? Então, Lacan, essas são outras tantas fabricações do discurso da renúncia ao gozo do mais gozar. Todo discurso é discurso da renúncia ao gozo, né? O que impulsiona essa fabricação dos objetos pulsionais é isto. Em torno delas pode produzir-se, o mais gozar. É importante marcar, não? É importante marcar. O que o Lacan está dizendo? É que os objetos pulsionais, os 4 objetos pulsionais, Lacan não considera a pulsão genital, isso é importante marcar. Então, dos 4 objetos pulsionais, Lacan irá situá-los em cada um dos 4 discursos. Eu já passei para vocês a posição, não, de cada um dos objetos pulsionais em cada um dos discursos, na posição do objeto A. No meu livro, novamente, no meu livro está, tudo isso está lá, me parece que bem colocado, né? Então, podemos avançar com mais alguma questão? Tem
Tem como você falar, José Marco, de novo, essa relação dos 4 objetos pulsionais e os 4 discursos? Fala aí, André Trix. Não lembro. Seria uma Deixa, coisa depois. enorme fazer essa excursão novamente, né? Fica Tá para a bom? próxima. Está no livro. Está no livro que está lá. Pode. Então, Lacan avança. Eu já lhes disse isso a propósito da aposta de Pascal. É um dos capítulos do livro, né? A aposta de Pascal. Filósofo, não? Blaise Pascal. Mesmo que só houvesse uma única vida após a morte a ser ganha na aposta, seria preciso trabalharmos muito nesta vida aqui para saber como nos conduzirmos na outra. Vamos trabalhar isso mais à frente, né? Esse trabalho, assim como o trabalho discursivo, não? Assim como a troca que a aposta efetua com algo que saberíamos valer a pena, tem como motor uma função que é correlata à do mais gozar, e que é a do mercado. Mais-valia, dá mais-valia no Marx, não ao mais gozar do Lacan, né? Ela está, essa função que é correlata ao mais gozar, né, que é a do mercado, ela está na própria base da ideia que Pascal maneja, ao que parece, com a extraordinária cegueira de quem está, por sua vez, no começo do período de desencadeamento dessa função do mercado. Século XVII, Pascal. Se ele introduziu o discurso científico, Pascal não nos esqueçamos que foi também ele que, mesmo nos momentos mais extremos de seu retiro e de sua conversão, o catolicismo não, quis inaugurar uma empresa de transporte coletivo parisiense. Esse Pascal não sabe o que diz quando fala de uma vida feliz, mas temos aí a encarnação dela. Que outra coisa é apreensível no termo feliz, atenção agora, se não precisamente a função que se encarna no mais gozar. Que outra coisa é apreensível no termo, ele grifa feliz, se não, precisamente, a função que se encarna no mais gozar. Significa dizer, não, o mais gozar é a condição de nossa, aspas, felicidade. A nossa felicidade, portanto, ela é não toda. Não pode ser toda, evidentemente, porque ela é pautada pelo mais gozar, pela renúncia ao gozo, pelo gozo compensatório. A nossa felicidade também ela, atenção, é um acontecimento de discurso. Lembrem-se novamente, Lacan, seminário 20, encore, mais ainda, não há nenhuma realidade pré-discursiva. Toda a realidade se funda por um discurso. Toda a realidade. Atenção. Então, Lacan avança, aliás, não precisamos apostar no além, como faz o Pascal, não, para saber o que ele vale. Ali onde o mais gozar se desvela nuamente. Isso tem nome, chama-se perversão. E é por isso mesmo que para toda mulher santa há um filho perverso. Já falamos sobre isso, não? Para toda mulher santa, nós corrigimos, para toda mãe santa, e é quase um pleonasmo, não? Mãe santa, né? Há um filho perverso. Mas, evidentemente, Lacan está pensando aqui do ponto de vista estrutural, discursivo. Nenhuma valoração moral sobre a perversão, sobre etc. Não. Vamos falar sobre isso. Vou só completar o parágrafo. Não há nenhuma necessidade do além, Pascal, para que de um ao outro consume-se a transmissão. É um jogo essencial do discurso. Vamos trabalhar isso, já passamos por aqui, né? Aliás, não precisamos apostar no além para saber o que ele vale,
ali onde o mais gozar se desvela nuamente. O mais gozar, a renúncia ao gozo, ela se desvela nuamente, cruamente, na dita mal, enfim, dita perversão. E é por isso mesmo que para toda mulher santa há um filho perverso. Lacan irá questionar isso, hein? Essa posição que ele faz da clínica, mais à frente. Mas então, vamos trabalhar. Por que que o mais gozar se desvela nuamente na dita perversão? E é por isso mesmo que para toda mãe santa ou mulher santa há um filho perverso. Vamos trabalhar? Vamos não, digamos, recuarmos um pouco para a clínica do Freud. Como que o Freud pensa a perversão? Na clínica do Freud, ou na clínica freudiana, qual é o mecanismo, né, psíquico que, segundo Freud, nos fornece a inteligibilidade da perversão, ou da clínica da perversão? O mecanismo psíquico. Na neurose, Verdrängung, recalque. Na perversão, Verleumdung, o desmentido da castração. Na psicose, a forclusão, não é foraclusão, porclusão, sem o A, porclusão. Na perversão, então, Verleumdung, desmentido, ou a rejeição, da castração, não em Freud, né? Na psicose, a forclusão da castração, né? No caso da perversão, então, em Freud, vamos lá, vocês que são freudianos, ou vocês que, enfim, que estão aprisionados, né? Alguma coisa já old-fashioned, superada, ultrapassada, enfim, pré-história da psicanálise, etc. Fala, Rosana. É só tentando compreender a lógica freudiana, não tentando explicar a lógica de Freud, tentar compreender Lacan, ao contrário, só respondendo a tua pergunta. É que o desmentido, né? Eu sei que ela é castrada, mas mesmo assim, daí então coloca algo no lugar. Por exemplo, o feitiço, né? O fetichismo, né? Então, taponar essa falta aí, né? Pobre isso, não freudianamente é isso, né? Mas não é pobre isso, não é muito fenomenológico, isso é muito representacional. Né? Tá lá a mulher, não, olha a lógica do Freud, hein? A lógica representacional dele. Né? Em última instância, fenomenológica. Né? A mulher não tem o pênis. Tá, ok. Né? O Lacan ri muito disso. Né? O Lacan diz, num certo momento, é óbvio que para a mulher não falta nada. Né? Bom, mas, enfim, retomando a questão do Freud, né? Percebam o simplismo do Freud. A mulher não tem um pênis, o perverso, o que ocorre com o perverso? Não, ele vai desmentir a castração da mulher, no caso, a castração da mãe. Né? Sobretudo, Freud exemplifica isso não, com o fetichismo masculino, né? Seja uma peça do vestuário feminino, seja o próprio corpo feminino, né, uma parte dele, né, tomada, né, recortada como um objeto fetiche, para colocar, para rejeitar essa castração da mulher. Nós para rirmos. Não, bom, mas então,
O Lacan ele está aqui, nesse momento, ele está fazendo um recuo ao Freud, mas ele está avançando para além. Atenção, ele está lendo a perversão em Freud pela posição no discurso. Atenção, quando ele diz, não precisamos apostar no além, como faz o Pascal, para saber o que ele vale, o além. Ali onde o mais gozar se desvela nuamente. Olha só, esse além, o que o Lacan está fazendo aqui? Atenção. Esse além do Pascal, termo além do Pascal, não significa o absoluto, o pós-mortem, o absoluto. Portanto, o não interditado, o não castrado, etc. Lacan diz, então, não precisamos apostar no além para saber o que vale esse absoluto, esse não castrado, ali onde o mais gozar se desvela nuamente, na perversão. Atenção. O mais gozar, a renúncia ao gozo. Atenção, o mais gozar, a renúncia ao gozo, gozo compensatório, se revela, sobretudo, atenção, na perversão, mas enquanto discurso. O que o Lacan está dizendo? O que o Lacan está dizendo? Atenção, o falante, qualquer falante, por ser falante, não por estar posicionado estruturalmente no discurso, ele é, atenção, um perverso. Não é a perversão numa relação diferencial com neurose e psicose. Ser um falante é ser um perverso. Significa dizer, é estar posicionado em uma estrutura que impõe a ele a renúncia ao gozo. Mas atenção, mas ele busca por todos os meios, enquanto falante, desmentir essa posição dele no discurso, criando um absoluto qualquer. Seja o céu, seja Deus, seja a mãe santa, a mulher santa, sei lá, o que for. É próprio do falante, por ser falante, por estar posicionado no discurso, desmentir isso mesmo que o força a renunciar ao gozo de Deus, ao gozo absoluto. Vocês estão me acompanhando? Esse desmentido da interdição, esse desmentido da estrutura, dessa estrutura clivada, barrada, desse grande outro barrado, clivado, etc., não todo, é própria do falante. Falar. Atenção para o Lacan, hein? Falar é, ao mesmo tempo, estar na renúncia ao gozo e negando essa renúncia. Atenção. Me acompanham ou está muito difícil? Ou, se vocês quiserem, podemos voltar ao Freud, ficar na facilidade do Freud. Tem a mulher lá, na mulher que não tem o pênis. Vocês ainda acreditam que a mulher não tem um pênis? Por favor. Não é que ela tenha, não se trata disso. Não se trata de ter ou não ter. Se trata de uma posição do falante, seja ele qual for, seja homem, seja mulher, não importa. É uma posição do falante no discurso que o força a renunciar ao além, a renunciar ao gozo de Deus, a renunciar à experiência de uma pura sensação sem forma, sem discurso, sem limite, sem contorno.
sem grande outro, privado, mas estar, atenção, subsumido ao discurso, é também negar isso, desmentir isso. Atenção, hein? Portanto, atenção, portanto, eu vou dizer o que é perigoso, mas, enfim, sou forçado a dizer. Nesse sentido, a fé é uma modalidade de perversão. Atenção. É uma modalidade de desmentido da estrutura, de desmentido da renúncia ao gozo, de desmentido do mais gozar, do gozo compensatório. Lacan, portanto, ele utiliza o termo perversão do ponto de vista estrutural, não do ponto de vista clínico do Freud. Ele brinca aqui, ele faz uma brincadeira, é por isso mesmo que para toda mulher santa há um filho perverso. Isso é Freud. Mas o Lacan está brincando jocosamente com isso. Ele está lendo pela estrutura. Aceitaram que cada um de nós é um perverso lacaniano? Andréa? Não, é só para ver se eu entendi. Eu entendo que não existe essa separação de estruturas, que para Lacan, né, ele vai se utilizar desses termos para falar do que é estrutural, como se a gente circulasse entre essas estruturas, pelo que você está falando. E eu queria entender o seguinte, quando ele coloca que estruturalmente a gente é perverso na nossa maneira de... Não é negar, qual é o nome, qual é o termo? Não é negar esse mais gozar. Desmentir esse mais gozar. É porque a gente busca, de alguma forma, essa felicidade plena no nível do imaginário? É isso? Busca, entenda, bom, primeiro tem um problema em relação ao termo felicidade, né? O que devemos entender por felicidade? Plena busca gozar, assim. Sim, nesse sentido, sim, quer dizer, a busca dessa felicidade plena seria a tentativa frustrada por estrutura de gozar plenamente, de experienciar uma pura sensação sem forma. Atenção. Experienciar o gozo de Deus, a metáfora espinosiana do Lacan, no número 20. Mas o Lacan diz, quer dizer, a única felicidade possível a nós é a do mais gozar, é a da renúncia ao gozo. A esse gozo, que para nós, entenda, por estrutura, ele é real, ele é impossível, portanto. José Marcos, fiquei pensando numa questão aqui, não sei se é por aí, mas quando Lacan aponta esse além do Pascal, ele está apontando também para aquilo que a gente poderia classificar como fé? Também, além o absoluto, não. Isso. Bom, então, se a gente pensar, até quando você pontua, né? Então, vocês veem aí como todos nós somos perversos. Eu fiquei pensando, né? Que, de alguma forma, a fé, ela está presente em todo ato, que eu diria assim, pré-racional, inclusive. É preciso acreditar na teoria, é preciso acreditar na hipótese, é preciso qualquer situação de crença para se montar alguma coisa que a gente diz racional. Então, nesse sentido, quer dizer, é nesse sentido que Lacan coloca a ideia do perverso?
como recorrer a esse não racional, digamos assim? Ou é outra coisa? Quer dizer, recorrer a esse não discursivo. Entende? É por isso que lá entendo, no seminário 17, o Lacan, ele tem uma frase maravilhosa, essa frase que eu já disse aqui, não? Ele diz, quer dizer, esse gozo pleno seria a experiência literal de uma pura sensação sem forma. Uma sensação sem forma significa uma sensação pura, não? Sem nenhuma formalização, sem nenhum contorno, sem nenhum limite, sem nenhuma palavra, sem nenhum ordenamento, nada. No 20, ele irá fornecer uma metáfora sobre essa experiência. Ele dirá no 20, trata-se do gozo de Deus. Uma metáfora. De um gozo, portanto, pleno, absoluto, sem forma. Deus, por definição, é um sem forma. Apesar do imaginário cristão, no caso, não, lá, sujeito, não, homem, blá, 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 blá. Não? Então, é uma metáfora, é o Deus, quando Lacan diz é o gozo de Deus, ele está falando de uma metáfora spinoziana, do Spinoza, do Baruch Spinoza. Deus como sendo essa condição absoluta para a existência, né? Mas não é o Deus da fé. Entende? Há toda uma crítica do Pascal, importante, em relação àquilo que ele, Pascal, chama o Deus dos filósofos. Pascal diz, não é possível termos fé no Deus dos filósofos. Por quê? Porque o Deus dos filósofos, Descartes, Spinoza, Kant, etc., é um conceito. É um conceito que comparece no sistema daquele filósofo para fornecer a boa forma do sistema. É ele que conclui o sistema, fecha o sistema. Pascal diz, o Deus dos filósofos não tem nada a ver com o Deus de Jacó, Abraão e Isaac, Jacó e Abraão. Não tem nada a ver com o Deus judaico-cristão. Só podemos ter fé nesse Deus, não conceitual. Que é uma pura... Aí está, quer dizer, é uma pura experiência não, daqueles que supostamente querem ter fé. Por tais e tais razões, querem ter fé, Lacan dirá, não, querem ter fé exatamente para desmentir a posição dele falante na Escritura, para desmentir o mais gozar, para desmentir a renúncia ao gozo. O Deus da fé forneceria esse gozo pleno, absoluto, sem limites, sem forma, vida eterna, felicidade plena, o além da morte, o além do limite, o além do... Enfim. Não haveria renúncia, né, nesse além absoluto. Mas o perverso também não tem esse gozo sem forma, né? Porque ele mesmo Não, ele claro que não. desmentindo, ele coloca alguma coisa para dar a forma, né? Que seria... Não, mas esse desmentido, ele está no discurso. Está no discurso, né? Então... Ele está no discurso. O exemplo clássico, desse... Pois não. Eu fiquei pensando aqui, quer dizer, o conceito desse gozo de Deus, de alguma forma me fez pensar também na experiência da psicose. Faz algum sentido pensar também a psicose como conectada a esse gozo de Deus, digamos assim? Sem dúvida alguma. Schreber, o caso clássico. Não? Novamente, leio meu livro, tem um texto lá no meu livro chamado Schreber. Como o título do meu livro, do texto que está no meu livro, é Schreber... Está com o livro aí, Rosana?
resto estrutural, parece, né? Resto... É um resto escritural. Schreber, um resto escritural. Isso. Né? Aqui. Quer dizer, o caso do Schreber, só para retomar muito rapidamente, né? A presença desse gozo de Deus está lá o tempo todo. Mas ele não faz a experiência. O psicótico não faz a experiência do gozo de Deus. Tá? Aproxima-se, mas não realiza as experiências. Por que não? Tá? Porque ele, apesar de estar fora do discurso, ele está referido à estrutura. Ele está referido, quando menos, à linguagem. E mais, freudianamente até, não? O delírio, e no caso do Schreber especificamente, o delírio e a alucinação são meios de defesa do dito psicótico a essa experiência desse gozo pleno. Absoluto. Caso, o termo Deus é muito presente na psicose, né? Os psicóticos, não? No caso do nosso bispo do Rosário, o tempo todo também. Não? Esse gozo de Deus ele é real. Coisa... Isso é impossível. Sim. Me veio aqui a questão, por exemplo, desses casos antigos até, né, de estudo dentro da psicologia humana, de crianças, por exemplo, que foram, sei lá, se perderam, foram esquecidas numa certa floresta e acabaram criadas por, sei lá, por lobos, por animais e tal. Os meninos lobos, né? Isso. Eu fiquei pensando, em situações extremas como essa, a gente estaria dizendo de um gozo de Deus de fato realizado? Não. Não? Não. Por quê? Porque totalmente fora da linguagem? Mas quem está fora da linguagem? Os meninos lobos são humanos? São falantes? Não. 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 Eles estão fora da estrutura. Entende? Estar fora da estrutura não significa que está gozando o gozo de Deus. Então, quer dizer, o gozo de Deus, ele é real. Impossível de ser experienciado, ponto. Os meninos lobos, começam lá na França, no caso, não? Entenda, eles estão fora da estrutura de linguagem, discurso e fala. O padre lá, né, que tentou humanizá-los, inseri-los na estrutura, falhou. Eles foram até um certo ponto. Não suportaram, faleceram, né? Quando eles foram encontrados, eles andavam de 4 como os lobos, uivavam como os lobos, não mais que isso. Toda uma experiência, né? Da espécie, não, que os manteve vivos. Não eram humanos lobos, como nós somos, eram lobos. Eram lobos. No caso do autismo, o nosso autismo, não, clássico, né? O autista, é importante marcar, quer dizer, ele também está fora da estrutura. Ele está fora da estrutura, né? Mas é possível realizar um trabalho. Um trabalho, aí está, discursivo. A Melanie Klein era genial nesse sentido, não? Um trabalho discursivo, não? Para fazer uma suplência de estrutura no caso do autismo. Só que ele entra nessa suplência. O autista clássico é aquele que não fala mesmo, né? Ele entra nessa suplência da estrutura, né? Mas ele entra pela esquizofrenia. Ele entra por uma desarticulação radical entre simbólico, real e imaginário, sem a possibilidade de fazer um santômico em pH, um quarto registro que enodaria os 3, né?
No caso do Pequeno Dick, também no meu livro, tem um texto que eu comento a leitura que Lacan faz do caso Dick da Melanie Klein. Lacan diz com todas as letras, a Melanie Klein, ela enxerga o simbólico no Dick, no garoto. E Lacan diz, ela tem sucesso nisso, mas é um enxerto. Entendeu? Ele não se subjetivou, tá, pelos meios mais ou menos comuns a nós. Foi um enxerto que ela fez. Lacan diz, o termo do Lacan, Melanie Klein, ela enxerta brutalmente o simbólico no Dick. Ela se vale o tempo todo do Édipo, né? Ela faz uma série de jogos e brinquedos privilegiando aqui, ela quer. Vamos concluir por hoje, tá bom? A gente retoma na próxima vez, na próxima quinta-feira, todo esse trabalho, tá? Boa noite a todos, muito obrigado, até amanhã. Até terça-feira, aliás, até terça-feira que retomaremos. Um abraço, tchau, tchau.